Você já se pegou fazendo uma tarefa e mudando de assunto, ou sabe aquela levantada que você dá para ir na geladeira, né? Não consegue ficar ali naquilo que você está fazendo? Você fica pulando de uma tarefa para outra sem conseguir ficar em uma delas, né? Ou até mesmo se sentindo tão cansado que você fala, não vai dar nem para começar. Aí vem aquele pensamento, cara, preciso melhorar meu foco. É o que mais recebo, às vezes, de demanda no consultório, né? Preciso focar mais, conseguindo manter o foco de atenção, concentração. Então, como manter a nossa atenção, né? Como lidar com a fadiga mental, com essa questão da procrastinação, deixar tudo para depois? Se você pensa nisso, esse episódio é para você. A gente tem um termo, né, agora que foi cunhado agora no final do ano, que é o famoso brain rot, né? Brain rot, que é apodrecimento mental. E que quando a gente olha, eu falo que sempre a gente fica dando nomes novos para coisas que já existiam, né? Que é a fadiga. Exato. Né? Fadiga, estafa. A gente vai falar disso e muito mais. Fica ligado. Eu sou a Thaís, sou psiquiatra. Eu sou a Daniela de Oliveira, sou psicóloga. E você está no tempo próprio. Então, nesse tempo, a gente vai falar o que é o foco. Qual a importância que tem eu conseguir ter foco no meu dia a dia. Como se dá o processo de foco? Porque sim, o foco não é um negócio assim. Existe um processo de entrada e saída do foco. Será que existem coisas que eu posso fazer no meu dia a dia para melhorar meu foco, para diminuir meu cansaço, né, a fadiga, para lidar com a procrastinação? São perguntas extremamente importantes. A psicologia do esporte trabalha muito com isso, né? Porque nossos atletas precisam. Mas a gente também no mundo do trabalho, no mundo acadêmico, na nossa vida de uma maneira em geral, a gente precisa. E a gente sempre tem foco. A questão, eu acho, que é a gente saber o quanto de foco, a intensidade e a duração do foco, né? Sim, exato, né? Então, o que é o foco? O foco é a sua capacidade de manter a atenção em um objeto, em um objetivo determinado por um período de tempo, que pode ser um período curto, médio ou prolongado. Exatamente. E no esporte, especificamente, a gente divide dois tipos de foco. Um foco de atenção mais fechado. Então, tem esportes que vão precisar disso, como, por exemplo, a natação, a corrida, que você está ali, é você com você na sua raia, você não precisa prestar atenção mais nada. E a gente tem os focos de atenção em aberto, então, mais abertos. Por quê? Porque eu preciso realmente prestar atenção em mais de uma variável, como, por exemplo, o vôlei, que eu preciso saber onde está todo mundo na quadra, eu preciso saber onde está a bola e eu preciso prestar atenção no time adversário e ainda preciso ouvir meu técnico. Né? Então, são dois tipos de focos diferentes. E aí isso diferencia o tipo de atenção. Exatamente. Você tem uma atenção mais ampla e uma atenção mais focada. Mas uma grande questão do foco é resistir às distrações. Que é o mais difícil. E por que é importante? Porque quando eu estou fazendo um trabalho, começam a surgir ideias e eu vou caminhando, né, como produzindo num contínuo, e depois a gente vai falar sobre isso no nosso episódio de criatividade, não pode perder. Mas se eu truncar isso, se eu parar isso a todo momento, eu não vou conseguir dar continuidade a esse meu pensamento. E isso vai me prejudicar. Eu não vou terminar uma tarefa da minha vida, né? Da minha vida cotidiana. Ou uma tarefa que levaria 20 minutos, eu vou levar 2 horas para fazer. A gente vai se aprofundar bastante no tema foco, trazendo questões da neurociência, inclusive termos que a gente usa na neurociência, porque a gente acredita que quando você tenha o conhecimento, fica muito mais fácil de você aplicar mudanças ou realizar mudanças, você entende o porquê, né? Então, segundo a neurociência, o foco, ele é uma questão multifacetada, ou seja, ele tem vários aspectos, que envolve etapas de preparação, de execução, de monitoramento e fadiga. Sim, como tudo. Né? Então,
Existem circuitarias cerebrais, então áreas de diferentes lugares que se conversam através de alguns neurotransmissores específicos, que a gente vai falar, inclusive, o que cada um faz. Mas quando a gente fala de atenção e foco, em geral, a gente fala de uma habilidade cognitiva muito importante. Não esqueçam esse termo. Funções executivas. Exatamente. Né? Tem a ver com fazer. Vamos lá. É executar algo. É colocar no mundo. Né? Então vamos lá. Algumas características que a gente tem do foco. A preparação e a intenção. Então eu não tenho como ter atenção se eu não me preparar mesmo. Né? Sabe aquela coisa, limpar a mesa? É o famoso, eu vou limpar a mesa para começar a trabalhar. Né? Qual que é a minha intenção aqui? Qual que é o meu objetivo? Então, a questão da gente também ter as metas, né, claras para nós, sim, ajuda bastante a focar a nossa atenção. Você tem a atenção inicial, que ela é um pouco mais superficial, e depois você tem a atenção sustentada, né? Então, a gente já não começa na sustentada, a gente tem a inicial para depois entrar na sustentada. É um aquecimento, gente. Existe o aquecimento para a gente se focar, né? E uma outra característica do foco é a gente ter esse automonitoramento. A gente está sempre de olho em nós, né? Ixi, fui para lá, deixa eu voltar. Exatamente. E o controle inibitório, que eu adoro o controle inibitório, é aquela... Surgiu uma vontade imensa de eu dar uma checadinha no meu Instagram. E aí eu tenho que conter o meu impulso. E esse é o controle inibitório. E aí ele vai ser o responsável por bloquear as distrações. E aí ele gasta uma energia do cão. A gente se esquece, né? O quanto a gente se esforça. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu não fiz nada hoje, eu só fiquei lendo um livro e estou cansado. A energia mental. Estudando, estou cansado. Né? E a gente menospreza esse tipo de energia, né? E tanto que eu gosto muito do livro do Daniel Kahneman, né, o Duas Formas de Pensar, Pensamento Rápido, Pensamento Devagar. Eu gosto muito, mas é um livro muito chato de ler, tá? É muito chato, mas é muito bom. E ele traz um exemplo, e eu faço essa pergunta no consultório, e todo mundo fica assim, né? É o seguinte, você passa o dia inteiro trabalhando, você chega lá na sua casa, abre a geladeira, tem um pudim, e um bowl de saladas. Qual você escolhe para comer? Aí... Claro que tem pessoas fitness que falam, eu escolho o bowl de salada. Aí eu olho bem assim, né? Não, as pessoas dizem, pudim. Aí eu pergunto, você escolheu o pudim? Porque assim, uma escolha envolve ponderar. Ponderar isso, o que vai ser melhor para mim, a curto, médio, longo prazo. Exatamente. Ou você não resistiu ao pudim, ou seja, você não teve controle inibitório suficiente para o pudim. Porque você estava fadigado. Porque você estava fadigado. Aí as pessoas param e falam, eu não resisti ao pudim. Então eu falei, tá vendo como, assim, pra gente manter o foco, pra gente manter a atenção nas coisas, a gente tem que exercer esse controle inibitório, ele paga um preço energético. E a gente precisa entender que isso é real, isso não é, você não é fraco, porque você cansa, né? E uma outra questão que faz parte do foco, é assim, é você ter períodos, né? E no final de um período, você conseguir fazer uma revisão do que você produziu naquele período. Porque aí você vai dar aquela sensação para o cérebro de conclusão, de satisfação. Uma das dicas que eu sempre dou para os meus pacientes é que eles tenham uma lista não só do to-do, das coisas a fazer, mas daquelas que foram feitas também. A did list, que a gente já falou em alguns episódios anteriores. A gente precisa da lista do que a gente fez, porque senão a gente fica com essa ilusão de que, porque as listas de afazeres, elas estão ficando cada vez maiores, né? E aí a gente fica com essa ilusão de que a gente está sempre devedor para o mundo e que a gente não pode nem manejar a fadiga, né? Porque para manejar a fadiga a gente tem que ter essa curva que ela desce um pouco, né? Eu falo que assim, é deixar o cérebro virar ameba, é só olhar um quadro, é olhar para o céu. Sim. E deixar um pouquinho ali para você baixar um pouco o ritmo. E quando a gente não pode fazer isso porque a gente está sempre devedor, a gente não tem contenção mesmo de impulso. Sim. Né? Então, assim, entrando em cada um desses aspectos que a gente contou do foco, né? Falando da preparação e da intenção. É importante, como a Dani falou, que a gente tenha um objetivo claro. Olha, eu vou trabalhar em tal projeto durante tanto tempo. Então, eu me preparo a minha escrivaninha, me preparo mentalmente para fazer, né?
Outra questão também é estabelecer prioridades, como a gente é multitasking, né? Não é ideal que a gente faça várias coisas ao mesmo tempo, mas sim estabeleça a prioridade delas. Por quê? Você se vê fazendo uma, se você pular para outra que estava numa prioridade abaixo, fala, volta. Vou me perder, exatamente. Né? Então a preparação e a intenção, elas são muito importantes. E aí, nesse sentido, a agendinha, né? Agenda, para as pessoas que não usam a agenda, agenda é planner. Exato. Funcionam. Aí vem a atenção inicial, que é quando eu engajo. É tão difícil esse engajamento inicial. É aí que a procrastinação entra. É o mais difícil. Que é mais difícil. Mas uma vez que você consegue passar essa barreira, parece que a coisa flui, né? Então parece que você entra mais fácil, fica melhor. Desafios aí para essa atenção inicial. É porque, ela é mais difícil, eu falo que é como se fosse uma montanha que você tem que escalar. Você tem que começar primeiro. Você tem que começar primeiro. E depois a gente vai falar de dicas para melhorar essas etapas. Aí uma grande dificuldade nesse ponto são as distrações externas e internas. Exatamente. Então, exemplo de uma distração interna é um pensamento. Nossa, eu esqueci de marcar a reunião com o coordenador da escola do meu filho. Então, enquanto eu estou fazendo um relatório. Então vou lá agora marcar. Aí você pula para outra coisa. Uma distração externa. Você está mexendo, de repente vibra o celular. Ou começa uma obra do lado. Exato. Tem coisas que você controla, e aí a gente vai falar sobre isso. Existem coisas que você não controla. E aí, como a gente falou, né? A gente tem a atenção inicial, depois você tem a atenção sustentada. Então, parece que as coisas vão ficando mais juntinhas. E a gente consegue, né? Eu falo que a atenção sustentada é o lugar que a gente consegue ir pegando as informações e fazendo essas associações, usando a nossa inteligência, né? Fazendo a associação das informações e parece que a gente começa a entrar na fluidez da coisa. Eu acho que é o melhor momento do foco. Só que é como tudo na vida, né? A vontade é que esse estágio do foco se mantenha para sempre. Mas não é a realidade, tudo que sobe e desce. Então, e aí, assim, o que acontece no cérebro? Eu falei das funções executivas, né? E quem é responsável pelas funções executivas é o córtex pré-frontal, que eu já falei também em alguns outros episódios, que ele é o último a amadurecer no cérebro. Ele é muito específico, ele tem habilidades muito diferenciadas se a gente fosse comparar com outros mamíferos. E demora mais para amadurecer. Então, uma criança, ela tem um potencial de função executiva, sim, mas ela não o tem desenvolvido ainda. E aí ela utiliza funções executivas auxiliares, que são modelos. Então, quem são as funções executivas auxiliares? São os pais, professores, amigos, enfim. Então, ela precisa desse modelo para ela ir desenvolvendo, criando as funções executivas dela, né? Então, tem uma questão inata, tem uma questão biológica para esse desenvolvimento. Aí a gente entra, por exemplo, no TDAH, que é uma falha nesse desenvolvimento, entre outras questões. E tem uma parte aprendida também. Essa parte aprendida que a gente quer passar para vocês. Né? E lembrando que como a gente tem, né, essa plasticidade somática, plasticidade neural, é sempre tempo de aprender. Essa coisa de que, agora eu já tô velho, não. Cachorro velho aprende sim truque novo. Sim, e nesse córtex pré-frontal, os principais neurotransmissores, os que mandam, os manda-chuvas ali, são a noradrenalina e a dopamina. Sim. Né? Então, se você pegar um pré-treino, se você pegar um brain focus da vida, que são os nootrópicos, sim, né? Que são nootrópicos? São suplementos que são utilizados, não são nutracêuticos, né? Que são utilizados com o objetivo de melhorar o foco. Ou melhorar a capacidade cognitiva. De uma forma muito simples, o que eu falo é o seguinte: a dopamina, ela tem a questão da motivação, né? Mas mais ou menos. O que ela faz, ela antecipa a gratificação. Mas em termos do foco, o que ela faz é abaixar o barulho do que está em volta de você. Então lembra que quando a gente vai focar em alguma coisa, a gente tem um objeto do foco? Sim. Então é como se, só que tem o objeto e tem outras coisas ao redor. A dopamina vai
apagar. Ela realça, né, o que Não, é importante. a noradrenalina realça. realça. Então, as duas trabalham Elas juntas. trabalham muito juntas, né? Então, uma abaixa o ruído e a outra aumenta o volume daquilo que deve se prestar atenção. Ok. Então, Entendi. Porque a dopamina, né, eu sempre penso na dopamina como esse lugar da dopamina que ela tem de fazer algo importante. Não necessariamente motivador, porque são duas coisas diferentes. Mas aí ela abaixa esse ruído externo. Porque a dopamina ainda tem esse negócio, né? Mesmo que seja um sofrimento, eu continuo fazendo porque tem uma relevância, né? Então o cérebro entende que aquilo tem uma relevância. Sim. E aí a noradrenalina, ela tem a ver com a iniciativa também, né? Tá, isso sim, a noradrenalina tem a ver com essa execução de tipo, vou lá, vou fazer. E ela também aumenta essa relevância. Essa relevância, ela saliência, né? Aí a gente tem o automonitoramento, né? Que enquanto eu tô fazendo, e eu gosto muito do mindfulness, pra gente trabalhar, desenvolver o automonitoramento. Sim. Porque às vezes eu vejo, assim, eu me vejo escapando, Thaís, poxa vida, se eu reajo desse jeito, acabou. Já escapei. Aí que eu escapei mesmo. Aí que eu escapei, porque aí eu me desregulei emocionalmente. Agora, se eu percebo, tá indo, volta. Isso é um automonitoramento. Sim. Né? Ou então, também é o seguinte, você está fazendo as coisas conforme foi planejado. Só que quando você vê, as coisas não vão sair conforme você tinha planejado. E o automonitoramento ele é importante para isso. Para checar, tô fazendo, tô seguindo aqui. Mas mudou o vento. Eu tô aqui no meu barquinho à vela, mudou o vento, e agora o que eu faço? E agora, o que eu faço? Se eu continuar fazendo daquele jeito que eu tinha pré-determinado, eu falo que é que nem aqueles carrinhos que sobem nas coisas, mas que eles não têm controle de direção. Que eles ficam batendo na parede até que você chega e pega. Olha, não, agora é pro outro lado. Aí ele segue pro outro lado. Então isso seria uma outra habilidade cognitiva muito importante, que se chama flexibilidade cognitiva. Falar, peraí, preciso replanejar. É o que eu falo, a gente sempre precisa ter uma variabilidade de atitudes em nós, para que a gente possa viver no mundo. Porque se a gente sempre faz a mesma coisa do mesmo jeito, esperando resultados diferentes, não vai acontecer. Né? E o que eu amo de paixão, porque se eu quisesse uma coisa na vida, não, duas coisas na vida, uma só não, duas, é flexibilidade cognitiva e controle inibitório. Essa capacidade de conter, né? De conter. Eu não gosto muito do termo controle, porque eu acho muito rígido, né? Eu sou das pessoas que acham controle muito rígido, mas essa capacidade da gente conter um impulso, a gente conter, né, esse ímpeto, essa reação, né? Quando você vê no cérebro, porque assim, tem toda ação que você vai fazer, existe um impulso, uma seta que fala pro seu cérebro, go, tipo, vai. E ao mesmo tempo, você vai ponderando se é pra ir ou não, vem o no go. Então, tipo, não vai. Quando o go chega muito mais rápido que o no go, você não consegue, você já fez impulsivo. Então, o go, no go, inclusive o go, no go é um teste psicométrico, né, parametrizado pra gente ver controle inibitório. E esse controle é feito também pelo córtex pré-frontal, né, mas ali no giro cingulado anterior e no córtex órbito-frontal, que é aqui atrás dos olhos, que é a última área que vai ser desenvolvida, né. Quando eu falo 25 anos, as pessoas... então, né, a gente a gente acha que é assim, que as coisas funcionam, eu como a gente mãe, fica pronto rápido, falo, né? gente, meu filho tá com 14, tá 27, mas né? Vai um tempo ainda. Vamos trabalhar a meditação. Muita meditação, muito mindfulness, muita regulação emocional, né? E aí a outra parte é a fadiga, né? Manejo de fadiga. Gente, eu amo os estudos acerca de fadiga. Eu sou suspeita para falar, porque trabalho com isso. Trabalhar com esporte, na verdade, a gente trabalha com fadiga, né? E todas as possíveis. E é isso, o cérebro não tá claro pro cérebro o que é cansaço mental, o que é cansaço físico. Em algum momento aquilo vira né? E uma coisa que isso meu treinador me ensinou, eu achei o máximo. Ele falou assim, Thaís, meu treinador, tá? Fábio Rosa, obrigada. Me ensinando neurociência. A gente estava falando sobre VO2 máximo. Então, que eu tinha feito um teste de VO2 máximo. Então, a gente tinha visto o quanto eu tenho de capacidade, tá? Thaís, de capacidade. Então, a Thaís pode chegar aqui.
Aí o que ele me falou foi o seguinte, olha, Thaís, as pessoas, geralmente os amadores, eles chegam, uns bons amadores, os bons atletas amadores chegam em 70%. Então, ou seja, eu consigo 100%, eu chego em 70%. Mas por que eu só chego em 70%? Porque o meu cérebro, ele quer proteger o meu corpo, ele não sabe o que é fadiga mental, o que é fadiga física, mas ele não quer me exaurir. Ponto, porque exaurir, morte. Acabou. Então ele vai puxar o freio de mão. A preservação da vida. Preservação da vida, ele vai puxar o freio de mão antes que eu esgote os meus recursos, né? E ainda com uma margem de segurança. E aí o que ele me fala, né, que os atletas profissionais chegam a 90 e poucos por cento, né? E que o trabalho, né, até fazendo quem gosta de esporte aí, o grande trabalho que a gente vai desenvolvendo é mais fácil a gente entender fisicamente do que mentalmente, mas vamos pegar esse exemplo do que a gente faz fisicamente para aplicar no mental. Então, quando a gente trabalha tiro, né, e a gente vai aumentando a intensidade, ou então a distância. Ou a distância, ou diminuindo eu vou mostrando pro meu cérebro, ainda dá, ainda dá, ainda dá, ainda dá, e dá. E aí eu crio esse aprendizado, puxa, dá, se dá, então eu consigo fazer de novo. E aí você vai aprendendo, você vai liberando esse espaço e vai saindo dos 70%, vai aí, né, chegando mais próximo. A gente não quer que chegue no 100%, não é isso, gente. Então, e aí a gente precisa ter o cuidado, porque a gente tem, né, tem muitos casos, assim, de morte mesmo, em provas de maratona, em provas de aquáticas, em provas de corrida, das pessoas que vão passando um tanto do limite, né, do que eu acho que, assim, o nosso processo vivo, o objetivo do nosso processo vivo é que a gente tenha continuidade. Sim. Né, e para isso, a gente sempre trabalha na preservação da vida. Sim. Né? Então, sim, o atleta profissional, ele sempre vai passar do limite, ele vai precisar, né? Não vai passar do limite, não, ele vai se aproximar, mais do limite, sempre vai se aproximar mais do limite, ele sempre vai estar trabalhando mais perto do 100%. Sim. E ele vai aprender isso provavelmente desde muito pequeno. Certo. É muito difícil você ter um atleta profissional que começou com 20 anos de idade. Aliás, só um parênteses aqui, existem estudos com pessoas que tiveram lesão cerebral, a lesão cerebral exatamente do ponto que faz esse controle da pessoa parar, né, de puxar o freio de mão. Essas pessoas se tornam, assim, ultrapassam o nível de performance atlética. Só que não é difícil, acaba morrendo. Então, porque numa hora passa do realmente... Porque é isso, né? Então, esse controle, esse manejo de fadiga, ele serve para também nos preservar. Isso. Inclusive mentalmente. Então, mas esse esforço, né? Então, que nem esses treinos de tiro que eu falei, a gente também pode executar, treinar a atenção. Aí a gente chama de spam atencional. O spam é quanto tempo de atenção de qualidade eu tenho. E isso eu consigo medir com algumas estratégias que a gente vai falar mais à frente. Mas eu queria falar aqui o estudo do ratinho. Ratinhos. O ratinho com a plataforma. Eu acho que eu devo ter falado em algum episódio anterior, mas vale a pena falar aqui de novo. Porque o foco, ele tem muito daquilo da motivação. Qual é o objetivo? O quanto você quer aquilo, né? E, bom, eles colocavam os ratinhos para nadar. E ligavam e falavam assim, quanto tempo eles fadigam e desistem e morrem? É tanto tempo, tá bom. Agora aí eles pegam outros ratinhos e aí chegando perto desse tempo em que o ratinho morreria, ele sobe a plataforma, o ratinho consegue respirar, depois abaixa a plataforma. O que eles perceberam é que aí nesses ratinhos eles desenvolviam uma endurance maior. Sabe por quê? Porque eles ficavam na expectativa, daqui a pouco vem a plataforma, mais um pouquinho, daqui a pouco vem a plataforma. E vinha a plataforma. Então, esse do mais um pouquinho... Só mais um pouquinho que dá, daqui a pouco do mental, às vezes, assim, eu acho que vale a pena, funciona. Não, e a gente, bom, você treina, eu treino, é aquela coisa de... É só mais um eu consigo. Depois quando eu tô fazendo, né, coisas que me exigem mais força, assim, inclusive mental e tudo mais, eu falo, não, mas é só mais um pouquinho, aí eu descanso. Mas esse pouquinho vai virando mais um pouquinho, que vai virando mais um pouquinho, que vai virando mais um pouquinho, né, e a gente vai meditando, você começa a meditar, e aí você vai esticando, Começa com 3 aí quando você vê, você fala, putz, tinha uma época na minha vida que eu tinha mais tempo, agora é falta de tempo mesmo. Mas que eu conseguia meditar 2 horas. Uau.
né? E que aí era maravilhoso a vida, mas, enfim. Aí as condições mudam, a gente tem que ter essa flexibilidade reatualizar. de mudar e falar, ok, eu tenho a meditação formal, que eu vou lá sentar a bunda, ficar quietinha, que me auxilia muito nas fadigas todas, mas também tem a informal, que é a coisa de, então eu tô sempre de olho no que está acontecendo comigo, e em como eu posso descansar, estar em descanso fazendo. Né? Então eu acho que esse é o pulo do gato que a gente pode chegar na vida, é como eu uso o meu esforço do tanto que eu realmente preciso e não mais. É um repouso ativo? É um repouso ativo. Então eu vou esforçar, eu vou usar o quanto de esforço eu preciso, não mais do que isso. Né? E aí esse tanto de esforço que é o suficiente, e essa coisa do quanto a gente é o suficiente, quanto a gente tem que passar, né, etc. Esse esforço suficiente para ter um bom desempenho, né, que eu falo que existe uma linha, né, porque acima desse esforço o seu desempenho não vai melhorar, ele vai continuar o mesmo, você só está se esforçando a mais. Exato. Né? Então é a gente descobrir isso. Usar de uma forma inteligente, né? E a neuroplasticidade, né, ou seja, a capacidade adaptativa do cérebro funciona muito ao nosso favor. Como a gente aprende esse mais um pouquinho e quais são as estratégias que a gente faz para ampliar o nosso span atencional, e eu costumo dizer que o span atencional é como se fosse um músculo. Você começa pegando 1 quilozinho, depois vai para 2 quilos, 3 quilos, você vai aumentando a capacidade de span atencional. E isso se dá porque a gente tem uma neuroplasticidade aí envolvida, né? E aí vem a grande questão. Como que a gente faz isso? A gente falou coisas, como funciona o foco, o que é foco. Agora, de fato, como eu faço para melhorar a minha capacidade de focar? Vamos começar falando coisas que a gente acha que não tem nada a ver com foco, né? A gente fala, imagina, eu comer direito vai melhorar meu foco? Vai. Então vamos lá, comer direito, dormir, né? Se descansar, ter uma rotina organizada, manejar estresse, regular, a gente aprender a se regular emocionalmente. Então, várias coisas que a gente fala sobre medicina do estilo de vida, sobre estilo de vida. Pacotinho de medicina do estilo de vida tá aí, gente. Precisa, né? Eu diminuí o consumo de álcool, vai ajudar, meu. Imagina, porque eu bebo álcool à noite e vou trabalhar no dia seguinte só, tem uma noite inteira para... Faz diferença, porque vai influenciar no sono. Né? Hoje em dia a gente sabe, não tem quantidade de álcool saudável. Então, tudo isso vai, sim, influenciar no nosso foco. Relacionamentos saudáveis. Né? Quando eu estou estressado, quando eu não estou numa relação boa, seja com chefe, com amigo, que eu estou naquele nível de atenção, né? De tensão, na verdade. Né? Esse nível de tensão, de relações, afeta muito o nosso foco. Sim. Também a intenção e a relevância daquilo que você quer. O famoso livro de corrida, quem corre sabe do que eu falo, é o How Bad Do You Want It? Quanto você quer? Porque assim, aí vai ser o preço que você está disposto a pagar. Exatamente. Então, se você transforma aquilo mais atrativo, e sempre o nosso cérebro está o tempo todo fazendo um balanço de custo-benefício. Se às vezes eu não consigo aumentar o benefício da questão em si, eu posso fazer o seguinte, eu posso diminuir o custo. Como que eu posso diminuir o custo? Eu posso pegar uma atividade que seria subir um morrão e separar em pequenas atividades. Fazer um morrinho, um dia eu morri, outro dia eu morri, outro dia. Com isso, o benefício continua o mesmo, mas o custo diminui. Exatamente. E aí fica mais fácil de eu conseguir manter o meu foco. O controle do ambiente. Né? Aí eu acho que hoje é muito importante que a gente use de uma forma inteligente os nossos sistemas. Eu tenho tudo planejado aqui. Eu chego no consultório, o meu relógio, o meu celular, o meu computador já ativa um modo trabalho. No modo trabalho eu não recebo e-mail, eu não recebo SMS, eu não recebo WhatsApp. Nenhuma notificação. Eu só recebo ligação se me ligarem 2 vezes seguidas, que é o código de urgência que eu falo para todo mundo. Então, por que eu faço isso? Porque se eu tiver interrupções ali no meu trabalho, isso vai me custar caro. Sim, exatamente. Né? Então, fazer um controle do ambiente é bacana. Fazer pausas. Né? Aí treinar o seu span atencional. Né? Porque assim,
aquela famosa frase, se você está cansado, aprenda a descansar, não a desistir. Exatamente. O que acontece? A maioria das pessoas vai no dia inteiro, uma reunião atrás da outra. Aí eu saio do treino, eu já saio correndo, eu já engulo alguma coisa, já entro numa reunião, né? Já entro numa reunião, já vai na outra, às vezes na hora do almoço já sai ali, já entra no treino, já sai dali, já come, engole outra coisa, porque não come, né? E aí vai o dia inteiro atropelado. Sem pequenas pausas, às vezes, entre uma coisa e outra. E às vezes, gente, quando a gente fala pequena, é pequena mesmo. Sim. Então eu falo sempre para os meus pacientes, rituais são muito importantes para nós. Lembrando que rituais, segundo Cortella, é uma rotina com alma. Isso. Tem um porquê. Exatamente. Então, o ritual de, por exemplo, finalizar algo para começar outro algo, pode ser, tipo, eu vou chegar e vou tomar um copo d'água entre uma coisa e outra. Né? A gente tem que criar esses rituais de finalização para um outro recomeço. Sim. Porque se eu não termino algo, até meu cérebro mesmo, ele fica com aquilo aberto, a gaveta fica aberta. Fica. Né? Gastando energia. Gastando energia o tempo inteiro com aquilo ali. Então eu preciso finalizar. Mesmo que seja, eu vou olhar na janela, eu vou dar 3 respirações profundas. Às vezes é uma pausa rápida. Sim. E existem métodos, né? Existe o Pomodoro, o método Pomodoro. Né? Tem várias pessoas que falam, nossa, eu aprendi o método Pomodoro. Eu gosto também de usar, às vezes, Alexa. Uhum. Então, por exemplo, quando eu preciso escrever ou ler alguma coisa, eu falo, ai meu Deus, o livro inteiro. Aí eu dialogo comigo mesmo. Eu falo, faz o seguinte, e estabelece 30 minutos. Alexa, me avisa daqui a 30 minutos. Aí ela me avisa. Então, eu fico lendo. É pra eu ficar lendo. Quando a Alexa me permite, me dá uma forria, eu saio. Aí eu falo, Alexa, aí eu falo quanto tempo que eu vou descansar. Me avisa daqui a 10 minutos. Então vão ser 10 minutos que eu vou levantar, né? Depois, outro período, né? Esse é o método Pomodoro. Exatamente. Né? Então você tem períodos de concentração com períodos de pausa e descanso. Né? E aí eu falo sempre para as pessoas o seguinte, gente, tomem cuidado com as suas ambições. Se você tem um span de atenção já definhado, vamos dizer assim, por redes sociais, porque a gente entrou mesmo, tá o brain rot. Né? Se você já está fadigado, não vai fazer um método Pomodoro de 30 minutos de atenção e concentração, porque você não vai conseguir. Não, 15 minutos, gente, baby steps. Assim, baby steps, às vezes 15 minutos é muito, às vezes eu trabalho com meus pacientes, olha, você vai ficar ali, ó, 5, 10 minutos no máximo. A gente não está trazendo nenhum número, assim... Mas o que a gente tem na literatura, dentro da sua capacidade. Tem uma coisa, tem 45 minutos. Aliás, eu explico que por isso que as aulas são feitas, são modeladas para 45 minutos. Porque você tem, lembra? Atenção inicial, atenção sustentada, fadiga. Esse é o processo do foco. Exatamente. Mas isso se você já está se bem você tá treinadinho, né? no foco, entendeu? Que hoje em dia, e a gente vai discutir isso, a gente vai trazer isso no nosso próximo episódio de foco. Não perca o segundo episódio, número 2 de foco. A gente vai mostrar, será que a gente está perdendo a capacidade de foco? Né? Eu acho que isso é uma grande questão. Mas, ainda aqui, em como melhorar o meu foco, a gente sabe que prática meditativa... Tá aí, é o número 1. Número 1, prática meditativa. Porque ela efetivamente aumenta a eficiência da conexão das suas redes neuronais. Lembra que eu falei da circuitaria, noradrenalina, dopamina? A gente precisa disso. E a meditação em si, inclusive, algumas meditações, elas vão trabalhar diretamente com essa capacidade atencional, de focar na respiração. Às vezes, algumas até trabalham com contar as respirações no começo, justamente para a pessoa ir desenvolvendo esse foco de atenção de poder ficar com ela mesma. Né? Então, vamos fazer um resumo? Resumão. Não sai daí, que agora a gente vai falar um resumo que é importante para você. Dicas práticas de como manter o foco. 1. Dividir grandes tarefas em pequenas tarefas. Isso tem a ver com diminuir o custo custo de esforço. Né? São pequenas, fica mais atrativo para mim, aumenta a chance de eu engajar, diminui a chance de eu procrastinar. Que nós vamos falar sobre procrastinação no próximo episódio. Controlar o nosso ambiente, né? Ter o nosso ambiente controlado para que a gente possa ter menos distrações externas e internas. A importância das pausas, do descanso, né? E aí você pode
usar o método Pomodoro, que é um método estruturado para isso, e o método Pomodoro não só é um método estruturado para pausas, como também para você usar meio como uma ginastiquinha do foco, né? Se você começou com 5 minutos, então primeiro você tem que saber em que ponto você tá. Aí você começa, então eu vou começar com 5 minutos. Ah, 5 minutos já tá rolando. Aí aumenta um pouquinho. Então o Pomodoro eu posso entender como a ginástica do foco. Exatamente. Né? E eu acho que também, além da divisão, a coisa de priorizar as tarefas, né? A gente colocar a intenção e a prioridade. Sim, que é o porquê eu quero, o quanto eu quero. Né? Isso é muito importante. Se você gostou desse episódio, compartilha. Se inscreve no nosso canal, porque é o próximo episódio de foco. A gente vai falar de procrastinação, hiperfoco, flow. Tá imperdível. Mais alguma dica, Dani? Eu acho que sempre a gente tem outros episódios também que são super interessantes, que complementam o foco, né? A gente tem um episódio que a gente fala sobre mindset, a gente tem um episódio que a gente fala sobre regulação emocional. Mente de iniciante. Todos eles vão complementar o que a gente está falando aqui. Acho que é isso.